Recentemente, irmãos, teve o aniversário da igreja. Alguém aqui estava no culto que a gente celebrou o aniversário da igreja aqui? Pô, aí, grande maioria aí, muito maneiro. Então, o que acontece? A gente celebrou o aniversário da igreja e rolaram outras comemorações também. Não sei se você se lembra, mas 2 irmãos aqui ganharam cada uma placa, né? Teve um irmão aqui, um pastor, ganhou uma placa de 10 anos de pastorado. E um outro irmão, presbítero da igreja, ganhou uma placa também de 25 anos de serviço à igreja. Até mais de 25, né? Mas aí simbolizou ali 25 anos de serviço à igreja. Eu confesso que eu fiquei um pouco decepcionado nesse dia, porque eu não ganhei placa nenhuma. Não teve placa para mim, com meu nome, não tinha nada para mim. Beleza? Aí eu fiquei assim, pô, vão me chamar em algum momento. E vocês não sabem, mas há mais de 30 dias eu sou pastor. Pô, já é uma placa, não é isso? Já devia ter alguma homenagem, alguma coisa. Pô, valeu, irmão. Valeu, poxa. Já valeu, não preciso mais de placa não, beleza? Eu tenho vivido umas crises, então, nesses 30 dias aí como pastor, né? Até uma crise de identidade, eu confesso que eu estou vivendo. As pessoas já não sabem mais como me chamam, assim. Tem gente que ainda me chama de Clóvis, está tranquilo. Tem gente que me chama de Clovinho, também é legal. Tem gente que me chama de pastor, eu estou me acostumando com isso. Tem gente que me chama ainda de irmão do João, que é o cara que estava cantando ali, tá beleza também, se eu já sei desde pequeno. Mas o mais estranho é se chamar de reverendo. Reverendo é muito estranho. Eu estava numa cerimônia, né, com um pastor aqui da igreja, e aí, poxa, esse pastor falou assim, então eu vou ler a palavra e vou comentar um texto, e ao final o reverendo vai fazer uma oração. Aí apontou assim na minha direção, e quando ele apontou para mim, eu fiz assim, tipo, pô, cadê o reverendo? Aí depois eu entendi, tá falando de mim. Eu, beleza, vou me preparar. Vou me preparar para orar então, aí me preparei. Cara, eu tenho vivido essas crises. Essa série está me trazendo outras crises. Está escrito ali, vinho novo em odres novos. Essa palavra odres, assim, é uma palavra esquisita, não sei se você sabe o que é, mas significa recipiente. Era o seguinte, era uma carcaça de um bicho, em que nesse tempo, o que acontecia no tempo de Jesus? Você pegava o vinho e colocava esse vinho armazenado nessa carcaça. Essa carcaça, ela se expandia com o tempo, eliminava alguns gases, e ela se expandia para gerar o álcool ali, fermentar, né, e gerar o álcool ali naquele vinho. Então, ela se esticava. Se você colocasse um vinho novo numa carcaça que já tinha sido esticada, ela estourava, arrebentava. Então, não adiantava nada, que você perdia aquele vinho. A gente está diante dessa metáfora e várias ideias novas têm aparecido para a gente. Então, por exemplo, a gente já entendeu até agora, provavelmente, que a igreja do Novo Testamento, ela se enraizava pelas casas das pessoas. Então, a gente vê a todo momento que eles estavam no templo, e de casa em casa, e a gente percebe que a igreja realmente vai se enraizando nas casas, tudo bem? E nos grupos pequenos, e a gente entendeu que essa é a proposta bíblica do Novo Testamento, e a gente entendeu que isso deve se aplicar aos nossos lares, à nossa vida. Então, a igreja, ela está realmente nos lares, ela está nas casas. Em cada casa, então, a gente vai ter a igreja do Senhor Jesus. Uma outra questão também que me gerou uma certa crise foi a seguinte, que a gente aprendeu aqui, que agora o que a gente vive depois de Jesus é aquilo que a gente chama de sacerdócio universal. O que é o sacerdócio universal tecnicamente? É o seguinte, agora todo mundo consegue acessar a Deus diretamente. A gente não precisa mais, graças a Deus, de um sacerdote que fizesse lá uma cerimônia para a gente poder falar com Deus. Existe um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. É o que diz a palavra de Deus em 1 Timóteo 2,5. Então agora a gente não precisa de sacerdote, a gente não precisa de padre, a gente não precisa de pastor, a gente não precisa de nada disso.
A gente fala e Deus ouve, isso é maneiro demais. Só que a gente chegou a essa conclusão agora que eu sou pastor, beleza? Isso aí é um problema para mim. Pô, estudei um tempão, fiz uma opção de exame, de prova, e agora você não precisa mais do pastor para acessar a Deus. E agora a gente entende que não tem mais templo. E Jesus falou para aquela mulher lá samaritana, ó, agora em Jerusalém, vocês acham que é em Samaria, mas vai chegar o tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. Então não é em Samaria, nem em Jerusalém, em qualquer lugar da face da terra. Em São Gonçalo, beleza? A gente pode acessar Deus e falar com Deus e Deus ouve a gente. E aí a pergunta que eu me faço é a seguinte, poxa, beleza, a gente entendeu isso tudo. A igreja, então, ela está nos grupos pequenos, a gente não precisa dos pastores para acessar Deus, a gente não tem mais templo. Beleza, tinha uma música antiga que dizia assim, tu não habitas em tendas, nem em templos feitos por mãos. Ninguém conhece. Ninguém conhece essa música. Você percebe que eu canto bem, percebeu? Cara, ó, aqui a gente tem uma tenda, não tem? A gente não tem um templo, a gente tem uma tenda. Mas Deus não habita na tenda, nem em templos feitos por mãos. Deus habita agora em nós. Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Olha que maravilha. Aí qual seria a sua pergunta então? Pô, o que eu estou fazendo aqui? Beleza? Se é grupo pequeno, se não tem templo, se é sacerdócio universal, eu falo com Deus e não preciso de mediador senão Jesus. O que a gente está fazendo aqui nessa noite? Essa crise passou no meu coração e o que eu fiz? Eu li o livro dos Atos dos Apóstolos. Então pensei assim, cara, como é que eu vou resolver todas essas questões? Lendo o livro dos Atos dos Apóstolos e vendo como que a igreja primitiva, a primeira igreja, os primeiros discípulos, se portaram diante dessas novas notícias, né, desse vinho novo, nesses recipientes novos. E vai ser isso que a gente vai fazer, ler Atos 5, verso 42. Você consegue abrir aí, por favor, Atos 5, verso 42? Antes de ler, vou te explicar só mais um detalhe. O que está rolando então no livro dos Atos dos Apóstolos até aqui, né, nos capítulos anteriores? Jesus vem ao mundo, né, o Filho de Deus vem ao mundo cheio de graça e de verdade. Os apóstolos veem a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, o único Filho gerado pelo Pai, o primeiro, né, o primogênito. Jesus cumpre seu ministério, Jesus treina algumas pessoas, mais do que 12 pessoas, Jesus treina algumas pessoas, em especial 12 pessoas. Um vai ser o traidor, o trai com um beijo, Jesus vai ser crucificado, ninguém tira a vida dele mesmo, ele que entrega a própria vida, ninguém teria esse poder de tirar a vida de Jesus. Jesus entrega a sua própria vida em favor dos seus amigos. E se você foi alcançado por Jesus, você é amigo de Jesus. Olha que notícia maravilhosa, ao terceiro dia ele ressuscita, a igreja espera então aquilo que Jesus falou para eles esperarem, ó, vocês vão receber poder que vem do alto, eu não vou deixar vocês sozinhos, eu vou enviar para vocês um consolador, ele vai ficar do lado de vocês, ele vai auxiliar vocês, ele vai fazer vocês lembrarem daquilo que eu ensinei a vocês. Quando vocês estiverem diante das autoridades, ele vai fazer vocês lembrarem tudo o que eu ensinei a vocês. Eles esperam, o Espírito Santo vem, esse é o dia do Pentecostes. A gente tem capítulo 1 e 2 do livro dos Atos dos Apóstolos. Os apóstolos começam a pregar com toda a coragem que é dada pelo Espírito Santo de Deus, e a partir da pregação do Evangelho, muita gente se converte. Então a gente vai ver que no início, os apóstolos pregam para os grupos grandes, beleza? Para as multidões, e você vai ter 3.000 convertidos, depois 5.000 convertidos. Então muita gente realmente ouvia. Se você levar em consideração que nem todo mundo que ouve acredita, beleza? Nem todo mundo que ouve é alcançado. Se 3.000 são alcançados, muitos mais ouviram o Evangelho. Se 5.000 são alcançados, muitos outros ouviram o Evangelho. Então o grupo grande faz parte da história da igreja.
Aqui a gente está no capítulo 5. O que está acontecendo no capítulo 5? A igreja começa a ser perseguida, então, por conta da pregação do Evangelho. Os apóstolos são presos, eles são açoitados. O verso 40 vai dizer isso para a gente, ó. 2 versos antes do verso 42, verso 40. Eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel, chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Depois ordenaram-lhes que não falassem o nome de Jesus e os deixaram em liberdade. Provavelmente eles recebem o máximo de açoites, 40 menos 1. Muito provavelmente isso vai acontecer. Eles são ameaçados então e são libertos. Acontece no verso 41 aquilo que Jesus tinha falado que aconteceria no Sermão da Montanha. Olha só o verso 41, os apóstolos saíram do Sinédrio. O que era Sinédrio? Era uma reunião de um conselho das pessoas daquela religião que dominava aquele espaço ali de Jerusalém, os religiosos que se opunham à mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Então eles saem daquela reunião do Sinédrio, alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Jesus diz isso no Sermão da Montanha. Olha só, quando vocês forem perseguidos pelo meu nome, eles foram humilhados por causa do nome, eles se consideram alegres por terem sido dignos de serem humilhados por causa do nome de Jesus. Jesus diz, ó, quando vocês forem humilhados por causa do meu nome, vocês têm que pular de alegria, vocês têm que se alegrar, porque isso é uma honra no reino de Deus. É justamente o que eles fazem, incrivelmente é isso que eles fazem. John Stott vai usar uma metáfora aqui muito bonita, diz que eles têm a honra de serem desonrados pelo nome de Jesus, eles recebem a graça de serem vistos como desgraçados por causa do Evangelho de Jesus. É isso que está acontecendo. Aí você espera o quê? Qual é a resposta desses caras? Apanharam, tomaram 39 chibatadas de um soldado, de alguém preparado para dar chibatada nas costas. E agora eles vão se lamentar e vão desistir. Mas não, é o verso 42 que a gente vai ler agora. Olha, todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Essa é a resposta da igreja. Todos os dias, o texto é bem redundante, a ideia aqui pode ser assim, ó, todos os dias, no templo e em cada casa. Esse de casa em casa é em cada casa, em todas as casas, todos os dias. No templo, no grupo grande, para a multidão, e no particular, no individual, no discipulado, no 1 para 1, de casa em casa, em cada casa, não paravam de ensinar e anunciar. Há 2 verbos aqui, ó, ensinar e anunciar, são 2 coisas diferentes. O ensinar é contínuo, beleza? O ensinar é detalhado, o anunciar é a mensagem geral para ver, né, quem que vai ser alcançado. A boa notícia de Jesus, o Cristo ungido, aquele que foi ungido pelo Espírito Santo, aquele que se entregou na cruz do Calvário, aquele que ressuscitou ao 3º dia. Esse texto é maravilhoso demais. O que a gente percebe lendo o livro dos Atos dos Apóstolos? A gente percebe que tem várias passagens que vão mostrar para a gente que a igreja se utilizou daquilo que ela tinha disponível na época. Uma metáfora que a gente pode fazer é a seguinte, uma imagem aí para ver se você entende melhor. Eu estou me aventurando na agricultura, na plantação, na jardinagem. Alguém curte essa parada aqui? Levanta a mão aí. Ó, poxa, algumas pessoas aí bem legais, depois a gente troca umas ideias, umas sementes, umas mudinhas aí, ó. A irmã, né, levantou até as 2, essa gosta mesmo, com certeza. Ah, então maneiro. Pô, estou me aventurando nisso. Cara, é um mundo maravilhoso, assim, é muito legal. Eu joguei uma semente, a semente brotou, e agora eu estou colhendo tomate. E estou colhendo, assim, bastante agora. Comecei, né, pouquinho, mas agora a minha produção está linda, os vizinhos já estão de olho ali naquela produção de tomate. O interessante, assim, é que eu joguei em alguns lugares achando que ia nascer e não nasceu.
em outros eu joguei para nascer, nasceu, mas nasceu um tomateiro de uma fenda assim, que fica pertinho do muro, da parede, uma rachadura no chão. Nem sei como que foi parar aquela semente ali, cara, mas nasceu o tomateiro, e é o tomateiro de ouro, aquele maravilhoso, sabe, aquele que dá tomate. Está dando muito tomate aquele tomateiro, está muito legal. Só que aí depois que eu fui descobrir, porque eu era inexperiente, você não vai me condenar por causa disso, né? Mas eu não sabia que tem planta que você precisa de uma certa estrutura para você ir amarrando a planta e sustentando a planta. Porque senão o vento vai bater, ela vai quebrar, e aí não vai nascer o seu tomatinho, aquilo que você espera. Tem outras plantas que são assim, a videira é uma planta desse tipo. Você precisa de uma estrutura. Só que eu plantei, não sabia, né? Aí depois que eu fui pensar, cara, e agora? O que eu faço, né? Aí consegui fazer um amarrado lá, estou amarrando agora o tomateiro, para ver se ele, né, vai crescendo, sem quebrar com o vento, sem morrer. Existem algumas plantas que elas precisam dessa sustentação. Aí o nome disso, que se dá muitas vezes, é treliça. Tem 2 autores australianos que escreveram um livro chamado A Treliça e a Videira. E eles falam justamente dessa comparação. A igreja primitiva, ela se espalhou como uma videira e ela foi utilizando a estrutura que existia como treliça. Então ela se envolveu nas casas, mas se envolveu também nos lugares públicos, nos templos, onde dava para se envolver, ela se envolvia. E é muito maneiro quando você lê o livro dos Atos dos Apóstolos, porque você vai perceber, cara, que a igreja, ela foi avançando por onde dava para avançar literalmente. Então, no templo, os apóstolos começam a pregar, e você vai ler no livro dos Atos, que os sacerdotes começam a se converter. Você já reparou que isso está escrito em Atos dos Apóstolos? Os sacerdotes começam a se converter com a pregação dos apóstolos. E eles vão entrando nas sinagogas, porque eles saem de Jerusalém, aí vão para Samaria, aí Filipe em Samaria, Atos 8, 6, prega o evangelho para uma multidão se converte, eles continuam. Então Paulo e Barnabé vão avançando, depois Paulo e Silas vão avançando. Nas sinagogas, nos grupos grandes, as multidões ouviam o evangelho. Ou seja, o grupo grande nunca deixou de existir. Paulo usou o templo, usou a sinagoga, usou o navio que ele pegou para ser transportado, né, como se fosse um bandido para Roma. Os 2 navios, aliás, o último navio que ele pega, ainda tem 2 imagens gregas lá, tem 2 deuses gregos, né, que são gêmeos, e ele não se importa com isso, e ele prega naquele navio. E você vai perceber que no tribunal, quando ele é julgado, ele vai pregar também, em vez de se defender. Atos 24, 25 e 26. Paulo, no seu julgamento, prega o evangelho. Paulo prega, Atos capítulo 16, no Areópago. Existia um anfiteatro grego. Você sabe o que é isso, Areópago? É um lugar parecido com esse daqui, uma opção de arquibancada, cadeira. Paulo prega para aquela galera lá em Atenas. A igreja se utilizou dessas estruturas para o grupo grande. O grupo grande nunca deixou de existir. Beleza? Amém? E a igreja foi se desenvolvendo através da pregação dos apóstolos e da sã doutrina. O que você tem que entender? O que a gente está fazendo aqui então, nesse lugar? Para que a gente está aqui? A gente está usando essa treliça, essas estruturas, a gente está usando essa armação para ensinar o evangelho de Jesus Cristo, para pregar o evangelho de Jesus, a sã doutrina, porque aqui a gente recebe os nutrientes para essa planta se enraizar na sociedade como um todo, nas casas, nos lares, na nossa vida. Mas aqui tem a rega, aqui que a gente rega domingo após domingo. É uma rega que parece de uma vez por semana, mas não. A gente tem outras reuniões aqui, tem quinta, tem sexta, tem sábado, a gente tem o Ibraia, a gente tem o Move, a gente tem muitas formas de regar essa planta, de usar essa treliça, essa estrutura. É interessante também na jardinagem, que você aprende, inclusive o tomateiro te dá essa lição, com certeza, que é a seguinte: às vezes quando você poda uma planta, ela ganha força. A gente pensa assim, vou podar a plantinha, tadinha, né? Ela vai perder força, vai morrer. Não! Existe a poda correta, tudo bem?
existe o ensino correto, existe a exortação correta, existe a disciplina correta para que essa planta ganhe força. Aí eu vi um vídeo hoje, poxa, na YouTube, né, você aprende tudo, né, então eu vejo vídeo toda hora de agricultura tal, e jardinagem. Eu vi um vídeo de um senhorzinho assim, pô, o senhorzinho com certeza sabe. Aí ele explicando, cara, como que você poda. Aí na primeira vez eu fiquei assim, pô, né, tadinha, não sei. Aí fiquei com medo. Depois eu vi o resultado, aí ele fala, para podar sem pena mesmo. Aí eu fui sem pena, podando. Cara, tomateiro tá maravilhoso. Aqui a gente recebe essa disciplina, essa poda. Às vezes a gente corta, fere um pouco, mas cicatriza, beleza? E nasce algo muito melhor. Quando você retira um ramo que tira a força do fruto, você dá mais força para o fruto, é assim que é a poda. Então, ó, o fruto está aqui, tem 2 ramos para cá, você retira os 2, a força que ia para os 2 agora vai para o fruto, e você colhe frutos no tempo certo. Como diz o Salmo 1, né? Que a gente é o quê? Árvore plantada, a gente é árvore plantada, beleza? A gente é árvore plantada junto a ribeiros, que dá frutos no tempo certo vai dar. É certo que vai dar fruto no tempo certo, é assim que diz a palavra de Deus, amém? 2 lições aí para a gente rapidinho, para você anotar, aplicações na verdade, aplicações, pô, beleza, entendi. Então a igreja primitiva usava as estruturas que existiam, a igreja se reunia nos grupos grandes, e a palavra dos apóstolos servia então para alimentar, dar os nutrientes para essa igreja conseguir penetrar na sociedade. E como é que a gente aplica isso na nossa vida? Primeira aplicação, aprenda a aprender. A gente está aqui, galera, para aprender, beleza? O ensino dos apóstolos não é o ensino do Clóvis, não é o ensino dos pastores, é o ensino dos apóstolos, é aquilo que é a palavra de Deus. E a gente está aqui para aprender essa palavra, então a gente tem que renovar a nossa mente diante da pregação do Evangelho. Eu aprendi algo como professor, vocês sabem que eu sou professor, que é o seguinte, o aluno só aprende quando ele é humilde, isso é certo, é certo. Quando você pega aquele aluno assim, cheio de marra, que acha que sabe muito, pô, esse cara não aprende, ele fica estagnado ali no que ele já sabe, mas ele não passa daquilo, sabe? Agora, quando você pega um aluno humilde, que quer aprender, aí é outra coisa, é o sonho do professor, né? Aí você ensina a pessoa, beleza, vou fazer assim, agora eu vou ajustar esse período, essa sintaxe, é o que a gente ensina lá, na redação. É isso, irmãos, a gente tem que ter o coração ensinável, como a gente costuma dizer aqui na igreja. O que é o coração ensinável? É o coração disposto a aprender. Independentemente de quem esteja aqui à frente pregando, está diante de um desafio assim, que é muito complicado. Qual o meu desafio aqui, de qualquer um que venha trazer a palavra aqui à frente? A gente prega diante de vocês, e há um certo temor assim em relação a isso, mas principalmente a gente teme ao Deus dessa palavra aqui. Porque olha só, cara, a gente está pregando diante de Deus, a palavra de Deus diante de Deus. É Deus que está julgando a gente. Beleza? Pelo que a gente explica, pelo que a gente ensina. A gente não é dono da mensagem, é Ele que é o dono da mensagem. A gente só compartilha a mensagem dele com vocês. A gente não tem o direito de mexer nessa mensagem. Então a gente tem que estar aqui com o coração disposto a observar diante da palavra aquilo que está sendo ensinado e aceitar diante da palavra aquilo que está sendo ensinado. Há muita resistência à pregação do Evangelho muitas vezes por conta de diversos pressupostos que a gente tem, razões que a gente tem, motivações que a gente tem que não tem nada a ver com a própria Bíblia. Então a gente tem que comparar o nosso coração com a Bíblia. E a gente tem que seguir a Bíblia e não o nosso coração muitas vezes. A gente não está pedindo para você não ser racional, para você não pensar. Não é isso, a gente está pedindo pelo contrário, para você pensar biblicamente e usar o seu pensamento e a sua racionalidade para a glória de Deus. É assim, galera, a gente é moldado por esse ensino. Não queira a posição de ensinar se você não foi colocado na posição de ensinar. Na verdade, todo mundo tem que aprender, até quem ensina tem que aprender.
A gente tem que aprender a todo momento, a gente aprende com quem a gente ensina também. A gente que é professor sabe disso. Eu ensino aos meus filhos, cara, eu aprendo tantas lições com eles o tempo todo. Às vezes aprendo bobagem também, porque são meus filhos, né? Mas muitas vezes aprendo muita coisa boa. A gente tem que ficar ligado se a gente realmente está aprendendo ou a gente está estagnado. Amém? Algumas coisas que a gente faz, a gente tem que pensar assim, por que a gente está fazendo aquilo? Qual o fundamento da gente fazer aquilo? Vou dar um exemplo para vocês. Exemplo que eu inventei, beleza? Não tem nada a ver com alguma coisa que possa ter acontecido aqui na igreja. Mas, por exemplo, eu sou responsável por estacionar os carros aqui no serviço. E eu penso num modelo de estacionar os carros que funciona muito melhor do que o modelo antigo e cabe mais carro, e isso vai ser muito maneiro, não vai? Claro que vai, né? A gente chega aqui, a gente vem orando para poder parar dentro da igreja, não é? Cara, para vocês verem assim que realmente aqui na igreja tem esse negócio de sacerdócio universal, todo mundo é igual. Cara, eu queria ter um controle do portão da igreja para eu poder entrar com o meu carro. O que acontece? Vê se você acha que isso é justo. A gente está fazendo a assembleia da igreja, não é? Vamos votar aqui agora. Cara, olha só, sexta-feira eu dou aula, eu venho da aula que eu dou voado aqui para a igreja, respeitando as leis de trânsito, sinal e tal, mas voado no limite do trânsito, para chegar aqui para participar do culto dos adolescentes, pregar para os adolescentes. Eu preciso do controle do portão, é algo importante, beleza? Porque às vezes eu chego no laço do horário, o som está passando, ninguém ouve, eu buzinar ali na frente. Eu preciso desse controle. Cara, me tornei pastor. O controle do portão, consegui? Não me arrumaram o controle do portão. Porque é todo mundo igual, meu irmão. Você é pastor, o problema é seu, não vai ter... Aí tá, beleza, aí depois de muita insistência, eu expliquei essa história toda, aí arrumaram o controle do portão para mim. O controle está quebrado, me deram... Cara, deve ser pegadinha isso, né? Pega o controle quebrado, dá para ele. Não adianta nada, eu vim todo bobo, agora eu não vou entrar, né? Aí fiquei, cara... Que isso, gente, aqui todo mundo é igual. Aí tá, a gente organizou tudo, deu tudo certo. Poxa, mas aí a pessoa desce do carro, eu trato a pessoa mal. Aí, né, de repente, não falo uma palavra ali maneira para a pessoa que estacionou o carro. Às vezes é uma pessoa como eu, que tem dificuldade para estacionar. Eu tenho certa dificuldade, cara. Aí, às vezes, a minha esposa fala assim, não, deixa que eu estaciono. Aí a humilhação, não, né? Vamos até o final agora. Eu vou para frente, para trás 1000 vezes. Questão de honra. Cara, então a gente tem que tratar a pessoa direito. Por quê? A gente tem que entender que o serviço é para a pessoa, para o irmão, para ela poder, né, ouvir o evangelho de Jesus. Então a gente tem que ter atenção se realmente a gente está aprendendo, se a gente está colocando em prática a essência do evangelho. Não adianta servir de qualquer maneira. Qual a minha motivação para estar na câmera? Qual a minha motivação para estar tocando guitarra? Qual a minha motivação para estar aqui pregando? Se eu prego a palavra, mas de repente, não quero gastar 5 minutos trocando ideia com o irmão, cara, o que está adiantando? Estou pregando errado, estou pregando e não está entrando no meu coração. Isso não vai valer de nada. Você tem que pensar em como você aprende, cada um aprende de um jeito. A gente que é professor, a gente já reparou isso. Cada um aprende de um jeito. Tem gente que aprende anotando. Aí, essa pessoa deve anotar. Beleza, a gente insiste assim que vocês anotem, para vocês lembrarem depois tudo mais. Mas cada um tem um jeito, na verdade. Eu mesmo não aprendo anotando. Por quê? Porque eu sou lerdo para anotar. Então, quando a pessoa fala e eu vou anotar, eu estou anotando a primeira parte, a pessoa já está na quarta. Aí eu perdi a segunda e a terceira, eu fico, meu Deus, qual era o sentido disso que eu estava anotando? Nem sei. Então, o que eu faço? Não anoto nada, só presta atenção. Eu não, vou prestar atenção. Aí presta atenção. Aí depois, de repente, eu anoto alguma coisa. Mas primeiro eu presto atenção. Veja o modo como você aprende. Tem gente que aprende melhor se ouvir a mensagem depois de novo. Tem gente que ouve na quarta-feira, porque aí a célula é quinta ou é sexta, e aí, chega com a mensagem na cabeça. Se você é assim, maneiro, faz assim. Se você aprende anotando, anota. Eu sei que professor é chato, né? Às vezes a gente pede assim para vocês anotarem e a gente fica assim, né? A pessoa não está anotando nada, hein? Aí o que eu faço? Como eu sou professor, quando eu sou aluno, eu pego um papel, uma caneta, eu não anoto nada, mas eu fico com papel e caneta assim, cara, o professor fica satisfeito. Quando você está com papel e caneta, nem precisa anotar.
Pega o papel, pega o celular assim, faz uma posição de anotação, faz aquela cara de anotação. Já está maneiro demais. Pô, beleza. Sócrates, que é um filósofo grego, ele disse uma vez assim, sei que nada sei. Eu sempre achei essa frase horrível, assim, tipo, pô, grande coisa. E é um gênio da filosofia, sei que nada sei. Mas um dia eu entendi, sei que nada sei, um dia eu entendi. O que ele estava querendo dizer com isso, né? Ele foi considerado o cara mais sábio da Grécia no tempo dele. Teve até um negócio lá que uma pessoa importante falou, Sócrates é o mais sábio. Aí foram perguntar para ele. Aí ele diz essa frase, mas o que essa frase significa? Significa que, ao passo que ele entende que ele é não sabedor, ele tem a possibilidade de saber, de aprender, entende? O sei que nada sei é isso, a gente se vê como humilde, como alguém que precisa receber o conhecimento, e a gente entender que a gente não tem, e aí, a partir disso, a gente pode ter, porque quando a gente acha que a gente tem tudo, a gente não tem mais condição de receber nada. É assim, irmãos, na caminhada cristã, então a gente tem que entender que a gente pode aprender. Cada um tem um perfil de aprendizado e cada um tem uma aptidão também. A gente que trabalha nos ministérios, a gente tem que tentar olhar para o nosso público assim também. Então, qual é a parada para você entender? Às vezes, no Ministério dos Adolescentes aí, que a gente chama de UP, eu fico com a necessidade de suprir uma questão numa célula por falta de um líder de célula. Aí eu vejo assim, quem está disponível, beleza, uma pessoa, né, com a vida santa, obviamente, com o coração disponível, tudo mais, e a gente coloca essa pessoa para servir. Mas muitas vezes a gente faz somente pela necessidade e a gente não vê a questão da aptidão daquela pessoa. É claro que o coração maneiro é totalmente importante e fundamental, então a pessoa tem um coração humilde diante de Deus, isso é importante, mas nem todo mundo tem aptidão para liderar uma célula, beleza? Então não é simplesmente assim, tem um buraco, está precisando de alguém para tocar a guitarra, aí a gente vai lá correr atrás. Não, a ideia tinha que ser ao contrário. Então a gente deveria capacitar a pessoa, a gente deveria caminhar com a pessoa, perceber. Para isso tem que ter aproximação, galera. Para a gente aprender, para a gente ensinar, a gente tem que se aproximar, porque a gente tem que conhecer o outro. Você vai reparar que lá em Marcos capítulo 3, quando Jesus chama os discípulos, ele chama os discípulos dando características dos discípulos. O que isso significava? Que Jesus não escolheu aqueles caras de modo aleatório. Ele escolheu pessoas com as quais ele caminhava, pessoas que ele conhecia. Então a gente tem que conhecer as pessoas. E qual é a aptidão dessa? É tocar guitarra, é liderar a célula. Então beleza. Você deve tentar entender também se você está desperdiçando seu talento. Eu toco bateria pra caramba. Não toco não, mas assim, se fosse, né? Eu toco bateria pra caramba, tal, tenho esse talento. Cara, eu vou servir na câmera, mas eu toco bateria, então eu tenho que exercitar a bateria, tenho que treinar. Não tive a oportunidade ainda. Aí é outra coisa. Mas o ideal é a gente focar naquilo que a gente percebe que a gente foi chamado. Para que você foi chamado? Claro que foi para esse ministério da reconciliação, mas você tem algum dom que eu não tenho, você se aproxima de alguém que eu não consigo me aproximar. Então, a gente tem que tentar olhar para aquilo que Deus deu para a gente, olhar para o nosso próprio coração e usar isso para a glória de Deus. Amém? Excelente. Esteja aqui, mas não esteja com o coração obstinado também. Às vezes também aquilo que a gente acha que é talento, agora eu vou dar um nó na sua cabeça, beleza? Às vezes a gente acha que aquilo que é o dom nosso, o nosso talento, é obstinação também. Eu acho que eu canto, galera. Cara, ninguém tira isso da minha cabeça. Eu canto, eu canto muito bem. Não sei se vocês já repararam, o talento desperdiçado, ninguém me chama. O que acontece aqui na igreja, cara? O cara consegue ser pastor, mas cantar no negócio do louvor, cara. O que você fez, Cíntia, para falar, convencer esse pessoal? Cara, não consegue. Um negócio difícil. Você não pode ser obstinado também por aquilo que você acredita que você tenha, mas que de repente também ninguém percebe que você tem. Sabe o que é um coração obstinado, né? Aquele que não muda de ideia. Uma vez numa pregação aqui na igreja, o pastor falou assim, então, numa argumentação, né? Falou, vou te dar essa triste notícia, Papai Noel não existe. Aí uma menininha que estava atrás de mim falou assim, existe sim. Coração obstinado desde criança.
Você vê o pecado, que fez na vida daquela criança, gente. Segunda aplicação, aprenda a ensinar também. Então, Deus te deu um dom, maneiro, repassa essa parada. Então, sei tocar a bateria, vou fazer. A gente está tendo um movimento bem legal aqui nos adolescentes, que é o seguinte: a gente tem o Jeff ali que toca guitarra, toca tão bem quanto eu, assim, toca muito mesmo. Aí o que o Jeff está fazendo? Está ensinando a garotada aí a tocar guitarra, montando banda. Então, o que ele está fazendo? Está multiplicando. O reino de Deus é assim, a gente não guarda nada para a gente. Pelo contrário, a gente entrega tudo para o reino. A gente espera que a próxima geração seja melhor do que a nossa. Essa é a nossa esperança. Para a gente fazer isso, a gente tem que ter esse olhar técnico. O cara é músico, então ele saca. Você vem para cá, você vem para cá. Você tem que tentar identificar a pessoa que você está treinando. Então, vou treinar uma pessoa para a minha célula, para ser líder da minha célula. Eu sou líder de célula, tenho que treinar outros líderes. Eu sou supervisor, outros supervisores. Eu sou líder do ministério de serviço, eu tenho que treinar outros líderes para o ministério de serviço. Eu sou líder do louvor, tenho que treinar outros líderes também. Daí você tem que se aproximar dessas pessoas e precisa tentar identificar essas aptidões. Você vai perceber que a Bíblia é assim. A gente pensa assim, tudo é coração. É assim, muita coisa é coração realmente. Ter o coração disponível, ter o coração sincero, isso é muito importante. É o mais importante? Com certeza. Mas a Bíblia vê também a aptidão das pessoas. Exemplo de Moisés. Moisés foi criado na casa do faraó. Beleza? Recebeu a educação da casa do faraó. Moisés foi o líder de Israel lá, o legislador, foi aquele que entregou a lei para Israel. Você olha para Josué, cara, Josué é um homem de guerra desde sempre. Josué foi auxiliar de Moisés, e o que vai acontecer? Êxodo, você vai ver isso acontecendo com Josué e Moisés. Eles sobem ao monte para receberem a revelação de Deus. Josué fica na metade, Moisés vai lá para cima, o povo está lá embaixo. Aí o povo vê que ninguém volta, e vamos fazer o bezerro de ouro. Aí faz o bezerro de ouro, começa aquela gritaria. Quando Moisés ouve a gritaria e fala com Josué, fala assim, estou ouvindo grito no acampamento. O que Josué responde para Moisés? É barulho de guerra. Cara, o cara fica com esse negócio na cabeça. Ele era o cara da guerra, entende? Ele fala para Moisés, é barulho de guerra. Moisés fala, não, é barulho de festa. Tipo assim, cara, você está maluco. Quando você vê que Josué encontra lá aquele anjo de Deus, o que Josué fala para o anjo de Deus? Você é por nós ou contra nós? Tipo assim, você está do meu lado ou dos outros, vamos lutar. E aí o anjo, não, nem uma coisa nem outra. Josué era preparado para aquilo. Josué, quando vai com Caleb e mais 10, que a gente não sabe o nome, cara, Josué e Caleb voltam dizendo assim, a gente vai e vai jantar aqueles caras amanhã. Eles são gigantes, não interessa, a gente vai passar por cima deles, Deus está do nosso lado. São os caras da guerra. Aí os outros, não, a gente parece gafanhoto, não vamos não. Aí o povo não quis entrar. Você como líder de célula, cara, tem que olhar para os próximos líderes e formar os próximos líderes. Você como pastor tem que formar os próximos pastores da igreja. Você como presbítero também. A gente tem que fazer essas paradas de modo intencional. O que está faltando para a gente utilizar as estruturas que a igreja tem, que já são disponíveis para a gente? Então, o que falta para a gente participar dos fins de semana de treinamento, que já são disponíveis? O que falta para a gente, como adolescente, estar aqui no UP, ou jovem está aqui no Go, ou mulher está aqui no Move, ou a igreja aqui na reunião de quinta-feira de oração? O que está acontecendo? A gente quer aprender a orar, quer ser treinado na oração? É na reunião de oração. Eu tenho falado isso, falei no culto anterior também. No UP, eu vou procurar os líderes do UP na reunião de oração, do UP. É lá que eu vou achar os líderes, porque ninguém pode ser líder se não orar. Então lá o primeiro crivo é ali. Quem está orando aqui? Essa garotada aqui. Dessa garotada aqui, quem eu percebo que tem compromisso com a célula? Quem eu percebo que além do compromisso tem aptidão para liderar? Porque tem gente que, você coloca para liderar, mas é um tormento para a pessoa, porque ela não, ela está ali para te ajudar, porque ela acreditou em você, mas ela não quer aquilo. A gente tem que respeitar isso também, beleza? Pessoal, a gente precisa
além de olhar para o coração, né, a gente precisa treinar essas pessoas pela capacitação que elas têm. O que te impede, pai, de trazer seu adolescente aqui, filho e mãe, né, filho aqui pro UP? Cara, tá muito maneiro esse negócio, ó, você chega aqui 6:50, deixa seu filho aqui para orar aqui com a gente, 8 horas tem culto, 9:30 acaba o culto, ele fica até 10 horas da noite, aí 10 horas da noite, se meu controle funcionar, eu vou abrir o portão para ele sair, senão vai dormir aqui na igreja, mas, cara, ó, você chega 6:50, tem um Vale Night para você, não é isso? Dá uma volta, vai assistir o filme, pô, assiste lá, sei lá qual filme que você assiste, e depois volta. Cara, tá bom demais. Quem não sonhava com isso? A gente tem essa treliça aí funcionando. A gente tem que usar isso que a gente tem. Então, a partir de agora, irmãos, a gente vai participar de todos os finais de semana de treinamento. A gente vai treinar e a gente vai aprender. A gente está aqui sexta, sábado, domingo, quinta, quarta, a gente está aqui direto a partir de agora. Porque a gente está sendo treinado para fazer a obra mais maravilhosa de todas, a mais importante de todas, a mais fundamental de todas, a única que é eterna, que é a obra do Evangelho de Jesus Cristo. Aquela que a gente vai, na eternidade, ter toda a certeza que a gente fez certo. E todo o resto vai parecer irrelevante, todo o resto vai parecer sem sentido, todo o resto vai parecer maldito, diante da bênção que é participar do reino de Deus e do Evangelho de Jesus Cristo. Resumo para fechar. Para aprender e para ensinar, o que a gente precisa? Ter um coração ensinável, para aprender e ensinar, beleza? Ter um coração ensinável, ter paciência, fé e coragem. Você tem que ter paciência. Jesus teve paciência, percebe? Com Pedro. Pô, Jesus teve paciência com Pedro, não teve? Comigo? Pô, muita coisa. Jesus tem paciência, a gente precisa ter paciência. Tem que ter fé e coragem. A fé dos professores e a coragem dos pais. É o que eu oro lá na minha casa. Eu tenho que ter a fé dos professores. Repita essa oração: a fé dos professores e a coragem dos pais. Porque você pode reparar, na hora que você vai levar seu filho para a escola, começa a chover. Já reparou? É o quê? Professor orando. Rapaz, é certo. Dos meus filhos, então, que as professoras... Cara, elas oram muito, aquelas mulheres, são mulheres de oração. Meus filhos converteram as professoras, hein? Pô, elas oram lá e começa a chover, cara, aquele pé d'água, é a fé dos professores. A coragem dos pais, qual é? É mesmo assim, vou enfrentar a chuva, mas vou despejar essas crianças naquele lugar, não é isso? Sem olhar para trás. Igual diz a Bíblia, vai, meu filho, vai que eu não vou olhar para trás. Esse dia não tinha guarda-chuva lá em casa, um pé d'água, e está chovendo direto na hora da escola, já viu? Pé d'água caindo, aí não tinha guarda-chuva, tinha um guarda-sol lá, gigante. Fui eu com o guarda-sol, abri, eu as crianças. Minha esposa falou, cara, você vai com... Vou, eu tenho que largar essas crianças lá. Minha tarefa é essa. Olhar para a aptidão das pessoas, aprender a dizer não. Pô, tem coisa que vão chamar a gente, a igreja precisa de tudo, beleza? Chamar coisa que não tem nada a ver com você, que você percebe que você não está sendo direcionado por Deus. Ore sempre antes de dizer não, beleza? Mas aprenda a dizer não também, priorizar qual é o seu chamado. Ah, não, meu chamado é esse, eu tenho que liderar a célula, então vou me concentrar nisso. E aproveitar as estruturas de treinamento que a igreja tem, né? E por fim, orar, que é Ele que manda os trabalhadores, é Ele que faz a obra, é Ele que abre os corações aí para receber a mensagem do Evangelho, amém? Vamos orar, irmãos? Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. A gente te agradece por essa igreja, Pai, que tem essa treliça que funciona, Pai. A gente sabe que essa igreja tem penetrado nos lares, na sociedade, essa igreja tem recebido a sã doutrina com humildade, Senhor. Muito obrigado pela Igreja Oceânica, Pai. Que o Senhor mantenha esses corações ensináveis, que o Senhor crie cada vez mais pessoas aptas a te servirem nesse lugar, que a gente possa criar cada vez mais também projetos de treinamento, Pai, que os fins de semana de treinamento sejam realmente do Teu agrado, Pai, que as pessoas estejam sendo treinadas para liderarem a sua igreja em breve, Senhor, em nome de Jesus, para evangelizarem, para multiplicarem
os frutos dentro do seu reino, Senhor, por favor. Pai, permita que a gente viva o mais próximo possível da igreja primitiva, Senhor. É o que a gente te pede. Pede que o Senhor esteja conosco em todos esses dias, e a gente te agradece por tudo, em nome de Jesus. Amém.